Eu estou na companhia de um profissional gabaritado aqui, o Alessandro Cardoso, que ele é nutricionista. E a gente estava batendo um papo aqui, eu estava falando com ele a respeito das pessoas que ficam estressadas na correria do dia a dia, se alimentam mal, não tem energia para poder trabalhar. E aí ele começou a me explicar por que isso acontece. E eu quero trazer essa informação que é muito, muito importante. Para mim foi muito importante. Acho que para você também vai ser interessante. Alessandro, obrigado aí pela sua, Agradeço. aceitar o convite, da gente contribuir um pouco do seu conhecimento para nossa audiência aqui neste canal. Tudo bem? Alessandro, me diz aí, a gente nunca aprendeu a se alimentar direito e isso causa uma consequência muito grande na nossa vida do dia a dia. Que tipo de consequência, que pode acontecer com uma pessoa que sai de casa mal alimentado? Bom, Austin, pergunta muito importante. Dentre a minha área de trabalho, eu trabalho com alta performance, né, e emagrecimento. Alta performance não só para atletas, mas como pessoas do dia a dia que querem produzir mais, querem contribuir mais com a sociedade ou melhorar aí a sua rentabilidade. Bom, o que eu posso te falar? O que ocorre? Durante o sono, nós gastamos toda a energia a qual nós adquirimos durante todo o dia. Dormindo? Então tá, dormindo. Então você, durante o sono, você passa por um processo de metabolização, de reestruturação do seu organismo. Todos os seus órgãos trabalham o dia inteiro sem descanso. Então você come, quando você entra no sono de repouso, o seu corpo começa a usar aquela energia para fazer a recuperação daqueles órgãos. Então, a princípio é o seguinte, quando você acorda no zero. Sem nutrientes, sem... Sim, tem pessoas que ficam bem sem se alimentar de manhã, sim, existem essas pessoas. Mas isso é adaptação e é do organismo de cada um. Mas, em regra geral, o que a gente fala na nutrição? Café da manhã de um rei, almoço de um príncipe e jantar de um plebeu. Já ouvi falar isso. Ou seja, você tem que comer muito bem no café da manhã, seu café da manhã tem que estar muito bem estruturado na questão que se diz de carboidratos, proteínas e gorduras, ou seja, uma fonte boa de carboidrato, preferencialmente um carboidrato integral, um pão integral, um cereal, um bolo feito aí com trigo integral, e aí uma fonte bacana de proteína e gordura ao mesmo tempo são os ovos, é muito bacana usar os ovos de manhã. Entendeu? E isso até, de uma certa forma, já vem se inserindo na cultura do pessoal. Tá, tem um lanchinho aí no intervalo da manhã, pode ser uma fruta, uma castanha, ou seja, você está a todo momento ofertando energia de qualidade. O almoço bem montado, mas já respeitando o que você vai fazer após o almoço. Se você trabalha no escritório, com ar-condicionado, é uma rotina mais sentada, então esse almoço já é mais tranquilo. Evitar excesso de carboidrato, porque senão você pode ter uma hipoglicemia de rebote. O que é hipoglicemia de rebote? Aquele sono que você sente depois do almoço, porque você ingeriu muito carboidrato e não está usando aquela energia. Cara, eu fico com sono depois do almoço. Isso daí, por quê? Porque o seu corpo ele começa a gerar muita energia, começa a digerir muita energia, não tem como usar. Então ele tem que botar você em repouso, botar você em descanso para ele administrar aquilo. Interessante. Tá? Então Então não adianta tomar café. O que eu estou fazendo? Estou tomando café para poder... Não, você vai amenizar os sintomas por um período. Só que ao mesmo tempo você está brigando com o seu próprio organismo. O seu organismo está mandando você descansar e você está mandando estimulante. Então eu tenho que almoçar menos. Já tem que ser um pouco menos, é de acordo com a sua rotina. Agora, se você for um trabalhador braçal, aí você vai almoçar, vai ter que almoçar bem para encarar aquele trabalho. Sim. Só que você vai trabalhar com a cabeça precisa de carboidrato. O substrato energético usado pelo cérebro é a glicose. A glicose vem do carboidrato. Só que, se você for comer uma pratada de arroz branco, aquela glicose vai ficar disponível, vai dar aquele sintoma que eu te falei, a sonolência. Se você já usar uma quantidade de arroz integral moderada, aquela energia vai ser liberada aos poucos durante toda a sua tarde e seu cérebro vai pensar melhor, porque vai ter glicose a todo momento disponível e não vai ter aquele disparo de glicose, aquele excesso de açúcar no seu sangue e te dá sonolência. Então você vai produzir melhor. Engraçado, Alessandro.
quando eu vou fazer os treinamentos em São Paulo, lá eles orientam a gente a não comer muito e não comer doce depois do almoço, porque senão você não aguenta a palestra à tarde, você fica sonolento. E eu faço isso, eu como coisas leves e tal, eu também não como doce, e eu consigo chegar até a noite, 10, 11 horas da noite com as palestras inteirão. Mas aí é onde entra a falta de informação. Você faz porque uma pessoa te orientou, né? Você entende isso, você está ali buscando conhecimento, você faz. Mas a grande maioria não entende que isso é necessário no dia a dia. No seu escritório, você vai trabalhar, seja em casa, como nós estamos hoje, né? Trabalhando aí home office, né? Pior ainda, né? Sim. Você tá com o sofá do lado, a cama ali, e tendo que mexer no computador com aquela sonolência. Aí não tem quem produz. Aí, terminando, o lanche da tarde já tem que ser um lanche leve, aí já até as frutas com moderação. Olha só, o que é bom gravar em casa. Olha aí, quem Olha lá, chega? tá o Carlos Eduardo aqui com a gente. Veio Fala aí com participar a da nossa entrevista. galera. Tá. Eu sou flecha. E aí a janta, né, já é onde os carboidratos realmente tem que ser de pouco, de moderado a bem baixo, preferencialmente de fonte de vegetais, uma batata, uma mandioca, uma abóbora com bastante legumes, folhas, e uma fonte de proteína magra. Pode ser carne bovina? Pode, mas magra, porque a gordura também vai pesar. E aquela digestão pesada vai dificultar seu sono. Entendi. Então aí você não descansa bem. Então, pro jantar tem que ser Tem que ser um jantar de pobre. De pobre. de plebeu. De plebeu. O jantar de pobre, jantar leve, pequeno, pouca comida. Aí um chá é muito interessante, um chá calmante para você já começar a se preparar para ter o sono reparador, onde seus órgãos vão ser reestruturados para o próximo dia você ter energia para trabalhar. E uma coisa interessante, você falou, a gente até consegue fazer isso, mas com a correria do dia a dia, como que a pessoa consegue sair disso e manter essa alimentação saudável? Porque a gente fala, você como um profissional, você orienta, o cara te paga para você explicar isso para ele, e no dia a dia, na correria do dia a dia dele, ele acaba não fazendo. Mas isso tem um jeito de você... Foi muito bacana você ter abordado isso, porque desde a faculdade, o nutricionista tem um semestre de uma matéria chamada Solução de Problemas. Como é que Por quê? Porque é o seguinte, todo mundo tem uma dificuldade, todo mundo tem um problema. Mas aí entra o primeiro ponto, o seu porquê. O que está te levando a fazer aquilo? Porque algum sacrifício vai ter que ocorrer. Como eu faço? Minha rotina de agenda é apertada, eu tenho vários parceiros e trabalhos para estar executando durante a semana. Eu não tenho tempo de estar cozinhando a semana inteira. Como é que eu faço? Eu preparo a base das minhas refeições no final de semana. O arroz integral, cozinho uma quantidade boa, deixo reservado. Um pouco eu congelo, um pouco fica na geladeira. A carne eu preparo uma quantidade razoável e fica a mesma coisa. Então só fica os vegetais para me preparar na hora das refeições. E no dia que eu tenho um momento, hoje a gente tem bastante tempo, né? Para preparar o alimento fresco, fazer uma carninha da hora, fazer um arrozinho, fazer um feijão, fazer uma mandioca, uma batata, seja qual for o que eu vou comer naquele dia, aí sim eu preparo no momento. Então qual é a principal dica? É organização. Você tem que ter organizado isso na sua rotina para que você consiga fazer. Se você for fazer todo dia, seu café da manhã todo, seu almoço todo e a sua janta toda, ter que preparar todos os dias, sim, na rotina hoje na qual nós vivemos, isso é inviável. A não ser que você tenha alguém para cozinhar. Sim. A não ser que você tenha capacidade também de investimento para contratar uma empresa, que isso tem também hoje, para te fornecer essa alimentação pronta. E qual é a consequência das pessoas que não se alimentam direito? O que acontece com ela?
Bom, nós temos o resultado de imediato, que é o qual nós informamos aqui, a redução na capacidade de produzir, de raciocínio, de energia. Então isso daí já é fato. De imediato você tem essas consequências. A médio e longo prazo você vai ter o quê? Um organismo funcionando a todo vapor para compensar essa sua indisciplina, né? A sua disciplina inadequada. Seu corpo ele vai tentar ficar compensando aquele carboidrato refinado em excesso, aquela gordura em excesso. Quando nós vemos que as pessoas a partir dos 40, 50 anos começam com os problemas de diabetes, hipercolesterolemia, cardiovascular, né? Veia entupida, coração com dificuldade, pressão alta. Por quê? Porque o seu corpo funcionou ao extremo uma vida inteira, compensando. Ah, mas eu não faço nada disso, eu como errado, eu tô bem, eu tô tranquilo, eu tomo uma todo dia à noite, eu tô tranquilo, mas vai chegar um momento que isso vai cobrar. Isso daí é fato, ninguém escapa. Uns mais cedo e outros mais tarde. Sandro, hoje a gente tem, vamos dizer assim, o mal do século aí, né? Estresse. Isso desencadeia estresse também, uma má alimentação? Com certeza, porque nós temos alimentos que são moduladores do estresse. O próprio sono é modulador de estresse. Atividade física é moduladora do estresse. Quando você pratica atividade física, você produz endorfinas e serotoninas, que são hormônios do bem-estar. Então, naquele primeiro momento, você sente um desconforto por estar fazendo um esforço físico, só que o resto do seu dia inteirinho é melhor porque você está com esses hormônios circulantes em quantidades mais adequadas. E sim, é justamente o que eu te falei. A diabetes, a pressão alta, a hipercolesterolemia é um estresse do seu organismo que vai gerar a produção de cortisol, que é o famoso hormônio do estresse. O que é o estresse? O estresse ele é benéfico para o nosso corpo. O nosso organismo ele cria o estresse naturalmente por uma questão de defesa. O que é o estresse? No início dos tempos, o homem se viu uma situação de perigo, e até hoje, né? Você tem um estímulo do hormônio chamado cortisol, que vai estimular a sua adrenalina, que vai deixar você agitado, alerta, para você reagir a uma situação de perigo. Luta ou fuga. A gente fala esse hormônio da luta ou fuga. Quer dizer que você está preparado para lutar ou está preparado para fugir. Então isso para a sobrevivência do ser humano é essencial. Só que a pessoa que entra nesse quadro de estresse crônico, problemas, contas, o organismo trabalhando sem descanso, sem uma alimentação correta, esse cortisol está a todo momento sendo estimulado para que essa pessoa consiga atingir as obrigações dela do dia a dia. Então você está literalmente matando um leão todo dia, né? Uhum. Essa frase, ela tem muito sentido. Então você está o dia inteiro gastando muita energia e produzindo muito cortisol. Só que o seu corpo ele não foi feito para passar por isso todo dia e nem o dia inteiro. Aí é onde vem as consequências. Então, Alessandro, obrigado aí pela sua... Eu que agradeço. Pela sua contribuição. Eu queria que você deixasse aí uma mensagem... para os nossos telespectadores. Se você tiver dúvida, comenta aqui embaixo. Aqui, ou eu, o Alessandro, a gente vai entrar em contato com você e interagir. Às vezes você tem uma dúvida, a gente vai interagir com você, tá? Alessandro, deixa aí uma mensagem final aí para as pessoas que têm interesse, talvez tenham até vontade, mas não tem ânimo para procurar um profissional como você, um nutricionista, para poder consultar, para ter uma boa alimentação, para ter uma alimentação mais saudável, para poder brincar com seus filhos, para poder ter energia, para você poder trabalhar. Que tipo de mensagem que você poderia deixar aí para os nossos telespectadores aqui? Bom, é uma mensagem de incentivo, pode-se dizer assim. Os seus resultados começam onde acabam as suas desculpas. Então, sim, todos nós temos uma rotina conturbada, todos nós temos uma vida a qual nós temos que dar conta, mas uma coisa que eu acho muito bacana, eu vou deixar aqui bem rapidinho um exemplo, que é o avião, quando ele está em situação de perigo, a aeromoça manda que você ponha a máscara em você primeiramente e depois
na criança ou no idoso que está ao seu lado. Por quê? Porque você tem que cuidar de você, para você poder cuidar do seu ente querido, para você trazer o seu sustento. Então, se você não tiver com a saúde em dia, não tiver com a alimentação da maneira correta, você não vai ter forças para cuidar das pessoas que você ama, tá? É isso aí. Obrigado. Então, até mais e até o próximo vídeo.